Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34. Amém? Lucas 22, versículos de 31 a 34. É uma grande discussão, vamos dizer assim, entre alguns teólogos e muita coisa que as pessoas confundem dentro das igrejas é aceitar a Jesus e se converter. Não são coisas iguais, são coisas distintas. E a gente vai falar exatamente sobre esse tema nessa noite. Aceitação versus conversão. Qual tem que ser o meu papel? Versículo 31 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, presta atenção no que ele vai dizer agora, quem está dizendo é Jesus para Pedro. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Em algumas versões está dizendo, ajuda os teus irmãos, colabora com os teus irmãos. Versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conhece. Cantará o galo, não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conhece. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Confirma teus irmãos. Somente esses versículos, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai ler uma outra passagem lá em Tiago, para poder você entender. Aceitação versus conversão. Coisas iguais ou distintas na sua opinião? Distintas na minha opinião. Não são iguais. Eu tenho observado, e a gente lidando com crente, com ser humano, com igreja, há muitos anos a gente observa que muitos que estão dentro da igreja sequer passaram por uma conversão. Longe, longe, longe de se converterem. Mas estão dentro das igrejas, e esse é um grande, diríamos, problema, que não é meu, que também não é seu, que é de Jesus, porque a igreja não é minha nem é sua, ela é de Jesus. Então esse problema não é um problema nosso, é um problema de Jesus, mas há um problema na igreja de Cristo, que estamos enfrentando nos últimos tempos, que é bíblico. Qual o nome desse problema? Apostasia. A apostasia, ela não vem de fora da igreja, falei isso no outro dia para vocês. Ela começa dentro da igreja, porque ninguém pode apostatar da fé sem ter fé. Você só pode abandonar aquilo que você um dia teve. Você só pode virar as costas para Deus se um dia você esteve com Ele. E um dos grandes motivos disso acontecer, está acontecendo em larga escala dentro das igrejas, é exatamente porque milhares e milhares e milhões de pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Pergunte a qualquer 90% dos brasileiros. Nós temos aproximadamente, segundo o último censo do IBGE, 45 milhões de evangélicos, 200 milhões de brasileiros. Aproximadamente, eu não sei os números exatos, mas aproximadamente isso. Mas se você perguntar para esses 200 milhões de brasileiros, com algumas exceções, tirando os ateus talvez, perguntar quem é Jesus, o que é que você acha que ele vai responder? Jesus é o Salvador. Jesus é o meu Salvador. E aí você chega para conversar e tentar mostrar a verdade bíblica para alguém, e aí quando você fala em salvação, que você recebeu Jesus como Salvador, se você já teve essa experiência de evangelizar alguém, essa pessoa primeiramente é o que ela fala: eu já tenho Jesus no meu coração, eu já tenho Jesus como Salvador, eu já aceitei Jesus, eu não vou aceitar, eu já aceitei Jesus. Portanto 90%, estou falando um número estimativo, 90% dos brasileiros já aceitaram a Jesus. Só não sei se como Salvador, mas já aceitaram. Então a aceitação é fácil.
Ora, quem é que não vai querer aceitar alguém que só transmite amor? Qualquer um quer. Alguém que só pode te fazer o bem? Qualquer um quer. As pessoas não querem muito compromisso e estão virando as costas, estão repudiando a igreja evangélica. Isso sim. Mas Jesus, elas entendem que Jesus é o Salvador e que Jesus é bom. Elas aceitam a Jesus. Agora, dessa aceitação que coloca multidões dentro das igrejas, que lota estádios, que as pessoas ficam do lado de fora, que reúne milhões de pessoas. Aliás, numa das últimas reuniões que teve no Rio de Janeiro, na Enseada de Botafogo, tinha mais de 1 milhão de pessoas reunidas naquela areia de praia da Enseada de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Aquela multidão é uma multidão, e eu não estou julgando, que na sua grande maioria aceitou Jesus, mas que está longe de se converter. Por que é que eu posso afirmar isso sem julgar na minha análise? Porque a conversão gera alguns frutos. A aceitação é estática, a conversão é dinâmica. Aceitei, e agora? Não, aceitei, já aceitei, estou bem na fita, agora vou seguir minha vida, já aceitei. Não, mas e os frutos? Frutos só são gerados depois da conversão. Antes da conversão, os frutos não acontecem. Eu vou falando com você e você tenta interpretar, e tenta se transportar para a história de Pedro, para você ver se não foi exatamente assim que aconteceu com ele. Os frutos só começaram a vir depois da conversão de Pedro. Mas espera aí, Pedro já estava andando há algum tempo com Jesus. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Senão eu vou correr muito, vou acabar muito antes da hora. E eu vou acabar antes da hora, como sempre, mas eu não quero pular etapas aqui do sermão que são importantes. Por que não se convertem? Porque é que essas pessoas aceitam a Jesus, mas estão longe de se converterem. Eu posso dizer isso e você vai entender o porquê que eu posso dizer isso. Porque elas estão procurando o evangelho da conveniência. Aquilo que me é conveniente. Bom, eu aceitei a Jesus, eu sei que Ele é o Salvador. Olha, Jesus, eu sei que Tu é o Salvador. Muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário. Eu sei que as Tuas mãos estão cheias de bênçãos para me dar, eu quero todas elas. Vou buscar as bênçãos. Começa a encher a igreja, lotar estádio, atrás das bênçãos de Deus. Compromisso com o Deus da bênção, não quer nenhum. Por quê? Porque não existe conversão. Pessoas estão há anos caminhando no Evangelho, membros de igreja, muitos pastores, muitos pregadores, mas conversão nunca aconteceu na vida deles. E aí você vai vendo as notícias escandalosas. Por quê? Porque nunca houve conversão. Houve só aceitação, mas a conversão nunca aconteceu. Isso é muito perigoso, porque no meio do caminho a gente acaba se perdendo. Bom, aqui Jesus diz: Pedro, Satanás quis cirandar você, Satanás quis dar uma moída em você, assim como se faz com o trigo. Eu roguei por ti, e para que a tua fé não desfalecesse. Veja, Jesus não pôde intervir na situação. Fisicamente Pedro teve que resistir. Jesus só intercedeu, mas a parte que Pedro tinha que fazer, Pedro teve que fazer. No momento talvez que ele tenha sido provado, uma das provas que perguntaram para ele: você é um deles? Pedro negou. Naquele momento a ficha de Pedro caiu e ele disse: rapaz, não é que Jesus estava certo? Já vamos chegar lá. Evangelho da conveniência, é o evangelho que é só para aquilo que eu preciso. Eu estou pouco me lixando, desculpe a expressão. Que se dane o que Deus pensa, que se dane o que Deus quer. Eu quero saber de mim. Eu quero saber o que eu posso arrancar desse Deus de benefício para a minha vida financeira, em todas as áreas da minha vida. Bom, se eu puder arrancar dele, então eu vou arrancar. Como eu não tenho compromisso com ele, depois que eu arranco, normalmente, qual é o caminho? Eu saio. Porque não existe conversão. Eu já arranquei dele aquilo que eu precisava, então agora eu estou bem, eu vou viver a minha vida. E aí a desgraça se torna muito maior. Em primeiro lugar, então, é porque o evangelho da conveniência, por isso as pessoas não se convertem. A palavra que é pregada, desculpem os que estão me ouvindo, que talvez possa ofender, mas a palavra muitas vezes é insossa. O que é insosso? Sem sabor. Não tem gosto. Não tem paladar. E normalmente o que é insosso, sem paladar, também não tem vitamina, não tem proteína, não traz alimento para o corpo.
a pessoa morre de inanição. Dentro da casa do que é o dono da padaria, vamos dizer assim. Morrendo de fome na casa do pão. Por quê? Porque não passaram por um processo de transformação, não passaram por uma conversão, somente por uma aceitação. Segundo, essas pessoas só ouvem o que querem, o que gostam. Nós precisamos ouvir o que nós precisamos. Nós temos que ouvir o que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. Porque o que a gente quer ouvir enche igreja, enche multidão, enche estádios com multidões. É assim ou não é, irmão? Você chega lá, qual é a mensagem? Prosperidade, vitória, cura. Prosperidade, vitória, cura. Todo mundo quer ouvir isso, quer ou não quer? Quem tem enfermos na família aqui, que tem parente doente ou quem tem alguma enfermidade, o que mais você quer ouvir na vida? Deus vai curar o teu familiar, Deus vai te curar. Aí você quer ouvir aquilo. Ó, soa bem aos ouvidos. Mas será que essa é a verdade bíblica? O evangelho que Jesus ensinou, ele prepara só para a vitória ou prepara para a perda, como nós falamos no início? Ele tem que me preparar para o dia que Deus diz não. Deus diz, não, não vou curar. Você vai partir, seu familiar mais querido vai partir, eu não vou fazer. E aí a gente tem que estar preparado para o dia da perda. Mas o evangelho da conveniência, que faz com que as pessoas que se ajuntam em multidões só ouçam aquilo que elas querem ouvir, quando chega o dia mal, elas desmontam. Porque elas acham que dia mal só chega na vida daquele que não tem Jesus, que não aceitou Jesus. Aquele que não conhece Jesus, que não tem um compromisso com Ele. E aí elas desmontam. É o evangelho que eu quero, é o evangelho da bênção, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da vitória. O evangelho que eu preciso, a palavra que eu preciso ouvir, eu preciso deixar a mentira. Ninguém quer falar sobre mentira, não dá ibope. Porque ninguém quer deixar a mentira, então isso não lota a igreja. Isso não lota estádio. Falar contra o pecado não lota estádio. Não dá ibope, muito menos receita para as empresas gospels, se for, não sei se é essa a palavra, para as empresas gospel que estão por aí, abertas todos os dias da semana, como um comércio, como outro qualquer, das 9 da manhã às 6 da tarde. Você pode chegar lá que ela está aberta. Sábado e domingo não, sábado e domingo não precisa, porque comércio, sábado algumas até, domingo não, porque comércio não abre domingo, é o dia de folga. Terceiro, enganam-se a si mesmos. Abre lá em Tiago. Eu pedi para você deixar aberto aí, Tiago capítulo 1. Vê se o que eu estou falando, eu estou exagerando ou se é Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 22. Preguei há bem pouco tempo sobre isso aqui. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Olha como é que ele termina o versículo. Enganando-vos com falsos discursos. Tiago, lá no finalzinho, depois de Hebreu, antes de Apocalipse, para você ver que está na Bíblia mesmo. Capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. As multidões que lotam os estádios estão se enganando com falsos discursos. Eu não sei quem é pior, se é quem está enganando ou se é quem está se enganando. Talvez os dois sejam iguais. Nenhum deles, creio eu, tem uma conversão genuína. Aceitação sim. Todos estão ali em nome de Deus. Ou você acha que não? Todos estão ali em nome de Jesus. Todos estão ali pregando um Jesus. Não os evangelhos da Bíblia. Um Jesus da conveniência. O Jesus do que eu quero ouvir. Enganando-se a si mesmo. Finge que a palavra é de Deus. Eu ouço, essa palavra é de Deus. No fundo você sabe que não é. Mas eu estou me enganando porque é aquilo que eu quero ouvir. Aquilo faz bem aos meus ouvidos. Aquilo massageia o meu ego. E como a gente tem a necessidade de ser massageado no ego, a gente fica impactado, aspas, entre aspas, com essa palavra que massageia o meu ego, mas que não corrige o meu caráter. Se você fizer uma análise de tudo que Jesus ensinou, você vai ver que todo o tempo Jesus confrontava o ser humano com seus erros. Levava o ser humano para um lugar onde ele não quer estar. Qual é o último lugar no planeta que você gostaria de estar?
Ah, pastor, não gostaria de estar no inferno, não, nem eu. Mas não é desse lado espiritual que eu estou falando. O último lugar no planeta que você gostaria de estar é dentro de si mesmo. Porque dentro de si mesmo você tem que se encontrar com um ser humano miserável que muitas vezes nós somos. Dentro de si mesmo a gente tem que se confrontar com as nossas mazelas, com os nossos erros, com as nossas limitações e com as nossas fraquezas. Então, você quer estar em qualquer lugar, menos dentro de si mesmo. Porque lá é o lugar para onde a palavra de Deus te leva e diz assim, é aqui que você precisa ser tratado. Não é no seu emprego, não é na sua igreja, não é na sua casa, é dentro de você. Porque a mudança começa dentro para depois mudar fora. Primeiro eu tenho que começar aqui dentro, eu tenho que tratar de mim. Aliás, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, jovem pastor que ele estava aconselhando, tem cuidado de ti mesmo. Foi um dos grandes conselhos que Paulo deu a Timóteo. Olha, Timóteo, cuida da palavra, não fuja dessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Segundo conselho, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, para que essas doutrinas falsas que estão invadindo, já há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, Paulo ensinando exatamente o que a gente está falando aqui hoje, ensinando para Timóteo, cuida de ti mesmo. E eu quero repetir as palavras de Paulo para você e para mim, cuida de ti mesmo. Você tem cuidado de si mesmo? Ou só tem cuidado daqueles que estão vindo até você? Cuida de si mesmo. Se você não tiver saúde, se você não tiver convertido, pouco provável que você consiga cuidar de alguém. Podemos perceber então que conhecer Jesus não é sinônimo de conversão. Por que eu posso perceber isso? Quanto tempo Pedro andou com Jesus? 3 anos. Estava no finalzinho do ministério de Jesus aqui. Pedro estava convivendo com Jesus 3 anos. Nesses 3 anos, você já me ouviu falar aqui uma vez sobre isso. Pedro realizou milagres? Sim. Judas também, né? Então milagre não tem nada a ver com conversão. Nada, porque Judas não se converteu. E Pedro, até esse momento que ele recebe essa palavra de Jesus, e eu fico imaginando, eu vou tentar interpretar a reação de Pedro. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Jesus dizendo para ele, Pedro, você quando se converter, vai ser uma bênção. Ajuda os teus irmãos, tá? Aí Pedro, ô Jesus, peraí Jesus, aí você está me confundindo. Eu sou Pedro, eu estou 3 anos andando contigo, eu já fiz um monte de milagre, lembra? Olha, eu fui o único ser humano depois do Senhor que andou sobre as águas, lembra? O senhor lembra que quando o senhor perguntou quem vocês acham que eu sou, eu logo respondi, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? O senhor deve estar equivocado, não deve ser para mim essa palavra. Agora o senhor está dizendo que quando eu me converter, eu estou há 3 anos de estudo isso aí, e o senhor vem dizer para mim quando você se converter. Pedro, sei o que eu estou falando. Quando você se converter, você vai ser uma benção. Mas você precisa se converter. Porque os sinais que você fez não tem nada a ver com conversão. Você não conseguiu entender a simplicidade do que eu vim ensinar. Você ainda não conseguiu entender qual é o meu propósito na tua vida e na vida do ser humano. O maior propósito da minha vida, da minha vinda para a vida do ser humano, é fazer com que ele encontre-se consigo mesmo, como eu preguei no outro dia aqui. E alguns de vocês vieram aqui à frente, dizendo para Deus que queriam mudar de vida, dizendo para Deus que queriam viver uma nova vida e não ser mais como Jacó. Então nós podemos perceber que andar com Jesus, estar junto com ele o tempo todo, não é sinônimo de conversão, porque Pedro não era convertido e já estava andando com Jesus há 3 anos. Fazer milagres também não é sinônimo de conversão, porque vai chegar naquele grande dia, e esses, aspas, grandes homens de Deus, que estão na mídia realizando milagres aos borbotões, vão chegar, quem sabe, diante do trono de Deus, e vão ouvir, eu nunca vos conheci. Quem é você? Não te conheço. Não, mas espera aí, senhor. Talvez pensando como Pedro, né? Eu fui aquele, ó, olha quantos milagres eu fiz lá, olha quantos demônios eu expulsei, olha quantos enfermos eu curei. É, mas eu não te conheço. Quem é você? Seu nome não está escrito aqui no livro da vida. Bom, se o seu nome não está escrito no livro da vida, é bem provável que você não tenha se convertido. Fez tudo isso porque o nome de Jesus é poderoso por si só, você crê? O nome de Jesus é poderoso por si só. Ah, mas eu tenho que estar na unção para Deus me usar. Isso é uma conversa fiada.
99% do que se chama de unção, 99% do que se chama de unção aí, é só balela. Vai ver a vida do cara. Vai ver os frutos que ele gera. Porque o fruto só é gerado depois da conversão. Pedro, tu quando te converteres, ajuda os teus irmãos, porque eu sei que você vai frutificar. Antes da conversão, Pedro até realizou milagres sob a ordem de Jesus. Vão por todas as cidades da Judéia, não entrem em cidades samaritanas. Curai os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. De graça recebeis, de graça dai. Aliás, é um negócio que tem se esquecido no Evangelho ultimamente, né? Eu recebi de graça, mas na hora de dar, eu tenho que vender alguma coisa para poder arrecadar um dinheirinho. Isso é só para vocês pensarem, eu não estou aqui falando contra quem vive do ministério, mas aqueles que abusam das coisas que Deus deu para tirar proveito próprio de forma inescrupulosa. Pedro fez milagres, Pedro fez tudo aquilo, mas Jesus, ainda não tinha visto nele os frutos, e os frutos só vinham depois da conversão. Depois dessa palavra aqui, Pedro nega Jesus. Aí a ficha dele cai. Rapaz, não é que eu não estava convertido mesmo, eu nem sabia. A fichinha dele caiu. Poxa, eu preciso me converter. Chorou amargamente. Chorou arrependido. Eu neguei, eu acabei de dizer que eu estava pronto para morrer com ele. Vê se não é isso que ele disse aí. No versículo, aí ó. Versículo 33. Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Quantos de nós canta as letras dos louvores? Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. Canto mal, mas dá pro gato. Aí você canta, mas não há conversão no coração. Quando Deus toca um pouquinho para te corrigir lá dentro, lá naquele lugar onde você não quer estar, dentro de si mesmo, onde a gente foge o tempo inteiro, e enquanto a gente viver fugindo de si mesmo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus vai ficar esperando pacientemente você se converter. Quando você se converter, tu vai ser uma bênção. Estou esperando, viu? Quantos anos vai demorar? Não sei. Depende de você. De quando você quiser ir lá para dentro de si mesmo e ver o quanto você precisa se converter, o quanto nós precisamos nos converter a cada dia. E aí Pedro nega, e aquele momento cai toda aquela máscara que Pedro vivia como um religioso, porque ele ainda não tinha entendido o propósito de Jesus, o propósito da salvação. Pedro então diz para si mesmo, imagino eu, a palavra não diz isso, imagino eu, a partir de hoje eu não vou viver mais assim. Eu quero mudar de vida. Como é que se chama isso? Atitude. Atitude. E aí eu começo a ir para o final da nossa palavra essa noite. O que é conversão então, pastor? Atitude. Atitude que gera mudança. Mudança em quê? Caráter. Mudança em quê? Na minha maneira de ser. Mas eu vou perder. E Deus está preocupado com o que você vai perder? Você está preocupado com o que você vai perder? Jesus não se preocupou com o que ele ia perder. Aliás, a imagem de Jesus foi jogada na lama. Para pensar. Jesus vem e cura. Quem é você? Eu sou o rei dos judeus. Todo mundo chamava ele de rei dos judeus. Todo mundo estava achando que ele vinha para assumir o reinado, expulsar os romanos da terra de Israel, assumir o controle e ser uma paz, e ele ia esmagar os seus inimigos com um assopro. Afinal de contas, ele expulsava demônios diante da vista de todo mundo. Quem fazia isso? Ninguém. As pessoas ficavam espantadas. Ele fez morto ressuscitar. Quem fazia isso? Ninguém. Esse é realmente o ungido de Deus. Aí todo o seu nome, vamos dizer assim, se Jesus estivesse preocupado com o nome, com fama, ele ia virar para o pai e dizer assim: pai, estou fora desse negócio, meu nome, como é que vai ficar? Eu vou ter que ir lá para eles me prenderem, botar uma coroa de espinho, me envergonharem, tirarem minha roupa, bater em mim e me pendurar numa cruz. Eu não vou não, arruma outro. Talvez se fosse eu e você no lugar dele, faríamos isso. Mas ele não estava preocupado com a sua imagem. Muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa imagem. O que é que vão pensar de mim? O que é que vão pensar de você? Se você realmente resolver viver aquilo que Jesus quer que você viva. O que é que vão pensar? Isso assusta. Jesus não se preocupou com isso, ele parou. Ele foi em frente sem se preocupar com as línguas, com o que iam pensar, com o que iam falar. Porque ele tinha um propósito, ele tinha uma determinação.
E ele foi até o final, por amor a mim e a você. Conversão é atitude de mudança, atitude que me faz mudar. Isso é conversão. É diferente da aceitação, é ou não é? É diferente. Mudança de quê, pastor? De pensamento. A palavra no grego, eu não gosto de ficar citando o grego, vocês sabem disso, que fica parecendo que a gente é soberbo. Não é porque eu estudei mais, que eu sei mais grego que ninguém. Eu sei muito pouco de grego. Mas no grego essa palavra chama-se metanoia. Mudança de mente. Transformação de mente. Eu pensava de um jeito. Depois da conversão, eu penso diferente. Agora eu vou pensar com o caráter de Cristo. Eu vou olhar a vida com a visão, com os olhos de Deus, conforme Jesus olharia. Eu vou olhar para o meu próximo de uma forma diferente. Eu vou pensar como Jesus pensaria em relação ao meu próximo. O que é que Jesus faria em relação ao meu próximo? Bom, é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou abençoar o meu próximo da forma que Jesus abençoaria se ele estivesse no meu lugar. E aí, quando você é aprovado, como Pedro foi anos depois. Agora, Pedro, você vai morrer. Não tem problema, pode matar. Mas faz o seguinte, diz a tradição judaica. A Bíblia não conta isso, mas a tradição a gente pode usar em alguns casos. E a tradição judaica diz, olha, mas faz o seguinte, já que vocês vão matar, eu não sou digno de morrer da forma que o meu mestre morreu. Me pendura de cabeça para baixo. Só para eu não morrer igual Jesus morreu. Isso é a tradição judaica que conta biblicamente, você não tem como comprovar. A gente está só citando aquilo que a tradição cita. E aí Pedro estava realmente disposto a morrer. Morrer por Jesus. Porque foi depois da conversão. Depois da conversão, os frutos foram outros. Pedro, quando abria a boca para falar, ou para ter alguma atitude, quando vieram prender Jesus, qual foi a atitude de Pedro? Puxa a espada e arranca a orelha do servo. Vamos abrir um parênteses aqui. Vocês acham que ele queria arrancar a orelha dele? Seja sincero. O que você acha que Pedro queria fazer? Pedro queria partir ele no meio. Ele errou, né? O cara deve ter feito assim, arrancou só a orelha fora. Mas eu acho que a vontade de Pedro era partir ele no meio, com a fúria que ele estava. Esse era o Pedro antes da conversão. Mas ele já tinha aceitado a Jesus, tanto que caminhava com Jesus. Depois da conversão, prende ele. Pode levar. Bota na cadeia. Pode botar na cadeia. Aí o anjo vai lá, solta ele. Pedro, abre a boca. Pedro, abre a boca. 3.000 almas se convertem. Pedro, abre a boca de novo. 5.000 almas se convertem. Esses são os frutos depois da conversão. Bom, antes, vamos trazer para os dias de hoje. Ele estava dentro da igreja, mas não gerava frutos. Depois da conversão, ele continuou dentro da igreja, mas ele passou a gerar frutos. Essa era a diferença. A diferença não estava fora, estava dentro. A diferença não partia de fora para dentro, partia de dentro para fora. Isso é conversão, mudança de mente. E aí ele passou a estar disposto a morrer por Jesus. Tu, quando te converteres, Pedro, ajuda os teus irmãos. Eu posso ser usado verdadeiramente, só posso ser usado verdadeiramente quando eu me converter. Antes, Pedro só gerava problema. Depois, Pedro foi uma bênção. Para a gente caminhar para o final, 3 coisas que eu pincei aqui. O que eu faço para me converter? Você deve estar se pensando, né? Coisas bem diretas, pastor, bem práticas. O que eu faço para me converter? Primeira coisa, você tem que tomar atitude. Não foi o que a gente falou? Conversão é atitude de mudança. Então a primeira coisa, você tem que tomar atitude. Se não tiver atitude, você não vai chegar a lugar nenhum. Primeira coisa é atitude. Reinaldo, faz o favor, acho que tem uma pessoa querendo falar com alguém aí. Chegou até aí a porta. Tá. Primeira coisa, deixar a emoção de lado e viver um pouco mais pela razão. Falei semana passada, falei quarta-feira, mas na semana passada. Por que isso? Porque vou repetir um pouquinho só porque tem algumas pessoas que não estavam. A emoção normalmente te leva para o pecado, para o erro. A razão te leva para Deus. Expliquei o porquê na mensagem semana passada. Não a emoção de que quando alguém morre eu me emociono de tristeza, ou a emoção de que quando alguém me faz uma surpresa eu choro de alegria, eu salto de alegria. Não é essa a emoção. Eu estou falando agir emocionalmente. Agir baseado em emoções momentâneas. E quando a gente faz isso normalmente, a gente caminha para o erro, a gente caminha para o pecado. É preciso deixar a emoção e viver pela razão. Pensar antes de agir. Se é mudança de mente, se é mudança de pensamento, antes eu agia por impulso. Agora que eu sou convertido, eu vou pensar antes de agir.
eu não vou agir impulsivamente. Eu vou refletir nos prós e nos contras antes de tomar qualquer decisão na minha vida. Primeira coisa. Segunda coisa, antes de fazer qualquer coisa, pense. Pense o quê? Em meu lugar, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Bom, eu tenho que tomar uma decisão. Se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a atitude dele em relação a isso? Em relação a essa determinada situação? Pensar com a mente de Cristo. É o que a palavra diz. Que a gente tem que ter, crescer até que a gente tome a mente de Cristo. Amém? Terceira coisa, tenha o caráter de Cristo. Tenha compromisso com Ele. Judas estava andando com Jesus. Não tinha compromisso nenhum com Ele. O compromisso de Judas era com o bolso dele mesmo. Antes da traição, Judas já estava metendo a mão no saco, diz a Bíblia. O compromisso de Judas era consigo mesmo. Não tinha nada a ver com os propósitos de Jesus, nem com o que Jesus queria. Por isso, ele pereceu. Para a gente caminhar para o final e louvar o Senhor. Enquanto não se converter, vai viver sendo provado. O pastor pegou pesado. Eu estou sendo provado há anos na minha vida. Bom, não sei quantos anos mais você vai ser provado. Mas a provação é uma das formas que Deus tem de nos apontar a direção. Você precisa se converter, não pode continuar assim. Enquanto você continuar assim, falei sobre princípio de insanidade, quem lembra? Segundo, a psicanálise, não sou eu que estou falando. Fazer a mesma coisa que sempre fez, da mesma forma que sempre fez, esperar resultados diferentes. Você acha que vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, da forma que você sempre fez? Qual você acha que vai ser o resultado? O mesmo que você sempre colheu. Se a gente não mudar de mente, se a gente não mudar de atitude, os frutos vão continuar sendo os mesmos. E se a gente não se converter, a gente não vai gerar fruto. Mas existem muitos na igreja com cargos. Existem os diáconos, existem os presbíteros, existem os pastores, os bispos, os apóstolos primários, agora os patriarcas. E o que mais tem? Já tem mais do que patriarca, né? Tem pós-patriarca. Tem uns negócios aí, já tem até Jesus 2, que o cara está dizendo que é Jesus reencarnado. Tem vários. Aqui no Brasil, ele está lá propagando a sua heresia. Mas ele já se intitula o próprio Jesus. Porque faltou escala, né? Na hierarquia faltou escala. Então ele tinha que inventar alguma coisa. Eu sou Jesus encarnado. Quem é que vai ser maior que Jesus? Aí não dá, só o Pai, né? Daqui a pouco encarna o Pai também aí em alguém e diz, agora eu sou Pai. Tu, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Para você ser uma bênção na vida do próximo que está do seu lado. Não aqui na igreja, mas aqueles que convivem contigo todo dia, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você esteja. Você precisa primeiro se converter, senão você não vai ajudar ninguém. Pedro só conseguiu ser uma bênção e ajudar as pessoas depois que ele mesmo se converteu. Se você não se converter, as pessoas que estão à sua volta, elas não vão encontrar os frutos em você. A prova muitas vezes é a forma de Deus nos levar à conversão total e plena. Se você quer deixar de ser provado ou que as provas diminuam na sua vida, converta-se. Pastor, o senhor está me ofendendo, eu já sou membro da igreja há 200 anos. Isso não quer dizer nada para Deus. Aliás, igreja, tempo de casa na igreja não tem nada a ver com santidade. Tempo de casa na igreja não tem nada a ver com intimidade com Deus. Como eu falei uma vez aqui, acho que teve uma pessoa que se ofendeu porque ele nunca mais voltou. E ele era teólogo. Conhecimento teológico não tem nada a ver com intimidade e conhecimento de Deus. Conhecimento teológico. Conhecimento bíblico não tem nada a ver com conhecer Deus. Tem um monte de ateu que conhece a Bíblia de capa a capa. Muito mais do que eu e você. Aliás, tem um que você conhece, que se conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. O diabo. Conhece muito mais do que eu e você. E, no entanto, não tem nenhuma conversão e nenhuma virtude nele. Amém? Tu, quando te converteres, ajuda os teus irmãos. Vamos ficar de pé? Eu não vou pedir a ninguém para vir aqui à frente, não.
Mas eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você abaixe sua cabeça. E vá agora para aquele lugar que menos você quer ir. Vá para dentro de você mesmo. Vá para dentro de você mesmo. Faça uma análise de si mesmo. Eu não quero te julgar nem o direito disso. Mas você, diz a palavra, analise o homem a si mesmo. Se você, nesse momento, conseguir analisar a si mesmo e chegar à conclusão de que você nunca se converteu, essa é a oportunidade. Você não precisa vir aqui à frente, não precisa sair do seu lugar, não precisa levantar a mão, não quero que você faça nada. Nada disso, ninguém precisa saber, só quem precisa saber é Jesus. Pedro, quando chorou, ele chorou sozinho ali. Chorou a miséria que ele era. Chorou o ser humano pobre que ele era, porque apesar de ter visto todos os milagres, ainda não tinha se convertido. Naquele momento do choro, eu entendo que Pedro se converteu. E depois daquilo ali, ele foi uma bênção. Que essa noite seja uma noite de conversão na sua vida. Mas você precisa analisar a si mesmo e chegar à conclusão se você só aceitou Jesus ou se você realmente já se converteu do fundo do seu coração. Enquanto a música é cantada, faça essa introspecção e analise a si mesmo.